Louvado seja Deus, estamos aí, já iniciou a nossa programação nas redes sociais. Eu quero dar a paz do Senhor aos nossos irmãos que nos acompanham através do YouTube e do Facebook. Ok, queridos? Pode mandar o link para os nossos irmãos que estão pedindo também o link. E nós acabamos de fazer a parte dos dízimos das ofertas. Nós vamos nesse momento entrar na palavra. Eu queria convidar você, por favor, que abra a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Aleluia. Amados, na sexta-feira eu preguei sobre pescar em alto mar. Falei sobre a vida de Pedro, né? O temperamento de Pedro. Falei como isso poderia ser de uma certa forma atrapalhar a vida dele de alcançar essa pesca, porque quando Jesus faz o convite, quando Jesus lança a palavra sobre Pedro, eu creio que houve uma luta interior, porque até mesmo no final ali do capítulo, ele pede perdão a Jesus, porque ele havia trabalhado a noite inteira, e eu creio que foi uma batalha enquanto escutar e sujeitar o seu temperamento à voz de Cristo. E hoje eu não vou falar acerca de Pedro, apesar de ser um dos elementos aqui do texto, mas nós vamos falar de 4 coisas que devemos saber sobre Jesus dentro desse texto, ok, queridos? Então vamos à leitura bíblica que está do versículo 23 ao verso de número 32. Todos encontraram, queridos? Mateus 14. Mateus 14, eu vou pedir para alguém trazer um copo, ou colocar mais água nesse copo, queridos. Por favor, obrigado. Vamos lá. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Obrigado, irmã. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32 e último. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração breve. Senhor Deus e eterno Pai, te adoramos nesta manhã, na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá de escutar a tua santa palavra. E peço, Deus, que nesta manhã o Senhor esteja trabalhando sobre cada coração, para que esta palavra esteja marcada sobre cada vida. Assim como o Senhor marcou o meu coração com esta mensagem, marca o coração de cada um que estiver ouvindo, seja aqui no templo, seja pelas redes sociais. Senhor, eu te peço, Pai, que os nossos olhos sejam abertos mediante aquilo que o Senhor vai falar, ó Deus. E a qualquer circunstância que nós venhamos a entender, Senhor, que o Senhor é maravilhoso diante de qualquer dificuldade, Pai. O Senhor continua sendo sempre o nosso Deus. Te pedimos, por favor, nos ensina, nos instrui, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor vai falar, ó Pai, diante desta palavra ao qual foi lida. Assim nós te pedimos, Senhor, também te louvamos para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amados, nós vamos falar de 4 coisas que devemos saber
sobre Jesus dentro dessa passagem bíblica. Para nós introduzirmos essa passagem bíblica, antes eu quero falar do versículo 22. Nós temos que entender o que está acontecendo, qual foi o motivo de Jesus falar para os discípulos entrarem no barco e irem adiante sem ele, ok? Quando no versículo 22 faz menção dizendo assim, e logo ordenou. Essa palavra no grego, queridos, dá a entender que o próprio Jesus forçou os discípulos a entrar no barco. Mas nós podemos ter um entendimento no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 15, que é o Evangelho sinótico, que também tem essa passagem, que vai falar que o povo queria arrebatar ou tomar Jesus à força como rei. E Jesus, ele tem essa atitude, por quê? Para não contaminar os discípulos acerca do pensamento daquele povo, porque o povo queria fazer uma revolução política. E esse não era o sentido de Jesus estar manifestando a glória do Pai na terra. Havia um outro sentido, havia na verdade um outro segmento de reino, não era político em questão terrena, mas era espiritual como o reino de Deus. E por isso eu acho interessante que ele aqui tem esse sentimento de querer guardar os discípulos enquanto a esse tipo de pensamento. Apesar de Judas com certeza ter esse pensamento, porque ele se frustrou quando ele quis forçar uma situação, mas isso também era profecia, em trair Jesus e pensar que Jesus iria ter uma atitude para criar uma revolução política por conta do poderio de Roma, por conta da política que estavam sendo pregada em questão de tributos altos que Roma estava ali cobrando dos judeus. E quando Jesus faz isso, ele faz na intenção de levar os discípulos adiante. É claro, ele tem um propósito, há uma obra a ser feita. Inclusive no versículo vai dizer assim, e ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Enquanto ele estava ali impelindo os discípulos para o barco, para que eles fossem adiante, para que eles fossem para o mar, ele de repente se despede da multidão e ele vai para o monte orar. E ele passa um tempo extenso, com certeza, de oração. E é interessante porque, enquanto ele está em oração, o texto vai nos dar a entender que, de repente, no verso 24, o barco estava já no meio do mar. O barco no meio do mar estava sendo açoitado por um vento contrário. Aí então que eu vejo, querido, a primeira coisa que devemos saber sobre Jesus, porque os discípulos estavam ali, o barco estava sendo açoitado, o vento estava muito forte, eles estavam no meio do mar. E o que significa isso, mar? O que significa o vento contrário? Eles estavam indo para outra margem do lago, do rio, queridos, enquanto ali Jesus tinha um objetivo, um propósito, porém o vento estava contrário, não deixava os discípulos prosseguir adiante. Mas eu entendo, queridos, que a primeira coisa é que nós devemos saber dentro desse texto é que ele não nos abandona no meio da tempestade, ele não nos abandona em meio às dificuldades. Cristo não nos abandona, queridos. O versículo adiante, no versículo 25, diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Jesus estava dirigindo aos seus discípulos que estavam no meio, queridos, no meio, não estavam na margem, não estavam em outro lado, a não ser no meio. E a Bíblia está dizendo que havia um vento contrário, que o barco estava sendo açoitado pelas ondas do mar, mas Cristo estava indo em direção a eles. E é interessante porque ele não nos abandona, querido. Se ele falou, se ele ordenou os discípulos dizendo assim: olha, vocês sigam adiante, entrem no barco, sigam adiante, com certeza há um propósito, há um plano de Deus. No meio do caminho
manifesta-se um vento forte, as ondas começam a açoitar o barco, mas entenda uma coisa, enquanto Jesus ordena você fazer alguma coisa, porque há um propósito de Deus, eles estão no meio, e de repente esse vento se manifesta, uma situação se manifesta, e é o vento ao contrário, querido, tentando impedir a direção que Deus te deu, de você conseguir alcançar ali o alvo, e de repente nós entendemos que ele está em direção aos discípulos, ele vem em direção, porque ele não nos abandona no meio da tempestade, ele não nos abandona em meio a qualquer situação que nós estamos vivendo. E talvez algum crente esteja pensando: pastor, eu estou vivendo esta situação, mas eu não aguento, porque eu não sinto a presença de Deus. Querido, o silêncio de Deus não quer significar que ele não está presente. Ele pode até às vezes não falar com você alguma coisa, mas ele está dando direção a propósitos que ele tem com a sua vida. E se ele, por exemplo, falou para você que vai fazer, e você está passando por um processo de ventos contrários, o barco está sendo açoitado, isso não significa que ele te abandonou, ele está presente, como descrito em Salmo 23, verso 4, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Porque, queridos, nós podemos passar por vales, por situações difíceis, mas ele está conosco, o Senhor está conosco, e não é qualquer pessoa, é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus. A situação tenta tomar o teu coração, você está no meio de uma situação, o vento é contrário, e você pensa: e agora o que eu vou fazer? Mas a presença dele está na sua vida, ele não te abandona, ele não te deixa só. Se ele te deu uma direção, entenda, querido, ele vai fazer você alcançar esse propósito, esse plano, você vai alcançar o alvo, querido. Ah, mas pastor, há manifestações de muitas coisas acontecendo na minha vida, seja no meu casamento, seja na minha casa, mas entenda, ele não te abandonou. Ele não te abandona, querido. Salmo 23, verso 4, Davi descreve isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, em lugares de perigos e situações difíceis, ele está comigo. Olha o que está escrito em Isaías 41, verso 10: por isso não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudarei, eu que te seguro pela tua mão direita. Ele está com você. Porque tu tens dúvidas acerca disso? Porque muitas vezes tu começa a falar para as pessoas, mediante essa situação que você tem vivido, dizendo: não estou sozinho. Você não está só, o Senhor está contigo. Assim como ele estava indo em direção, caminhando em direção aos discípulos, querido, como diz o texto no versículo 25, dirigiu-se Jesus para eles. A primeira coisa que nós devemos entender, que a qualquer circunstância, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Há um propósito acerca de muitas coisas que nós não entendemos. Se muitas vezes dentro do processo, ou de uma direção que Deus te deu, você está passando por uma tempestade, pode esperar, porque vai vir bonança, porque vai vir vitória. Ele vai manifestar sobre a sua vida e vai mostrar que Ele é presente contigo. Ele não te abandona. Mas pastor, eu estou passando por isso. Nós não somos isentos de passar por situações, porém a diferença é que a presença de Deus está conosco. É o que diz o texto. Mateus 28, verso 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha dúvida, Ele está com você, Ele está contigo, Ele não te abandona. Por mais que você esteja no caminho pensando: ah não, o fulano me abandonou, mas ele não te abandona. Ah, mas a pessoa tal queria caminhar comigo mediante essa situação, ele não está aqui comigo. As pessoas podem te abandonar. A única coisa que nós temos que entender é que os homens vão muitas vezes frustrar os nossos objetivos, em questão de que nós temos que pensar, porque nos iludimos com isso e pensamos que os homens têm que estar conosco a todo momento. Ah não, o fulano me abandonou. Entenda, o Senhor está contigo. Eu acho interessante quanto isso, nós passamos experiências e nós sabemos que no meio do caminho vai existir pessoas que vão nos abandonar.
Até como o apóstolo Paulo, querido, ele cita em Atos dos Apóstolos, em um momento em que ele vai para a corte, ele faz menção sobre isso. Eles me abandonaram no meio do processo, em uma situação difícil. Nós somos abandonados por pessoas, mas nunca por Deus. Deus nunca nos abandona. E por isso que eu entendo, queridos, enquanto eles estão no meio desse vento contrário, que tenta tirar esse alvo do propósito de se achegar, queridos, até o alvo, porém, o Senhor tem um plano. Ele disse, Ele ordenou, Ele mandou, Ele empurrou os discípulos, disse, olha, entrem no barco e vão adiante. Você nunca imagina que alguma coisa vai acontecer quando você recebe uma palavra de Deus. Não é direção de Deus, nada vai acontecer. Não, peraí. As oposições se levantam contra a nossa vida. Se Deus falou para você, com certeza, amados, o diabo vai tentar se levantar. Pessoas vão tentar frustrar a sua vida e dizer que nada vai acontecer, mas você não deve parar no caminho por conta da palavra de alguém que tentou derrubar a sua fé, que tentou destruir a sua crença naquilo que o próprio Deus falou. Mas existem pessoas que estão como vasos rachados, que não retêm água. Imagine um copo quando está furado. Esses dias eu peguei um copo furado em casa. Enquanto eu estava tomando a água, de repente estava trincado embaixo. Aí eu via que na mesa ficava aquela água, e aumentando aquela água. Mas por quê? Porque estava rachado. E muitas vezes as rachaduras do egoísmo, as rachaduras da falta do perdão, as rachaduras da falta de prática da palavra de Deus, as rachaduras do teimosismo, por achar que nós podemos fazer alguma coisa sem Deus. Mas de repente, o Senhor é tão maravilhoso, como diz lá em Jeremias 18, enquanto o vaso está na mão do oleiro, aí o vaso se quebra na mão do oleiro, o que acontece? O oleiro refaz o vaso. O bom é quando o vaso está na mão do oleiro, querido, e ele está trincado, não se preocupe, porque o oleiro vai fazer de você um vaso novo. O que acontece? Ah, pastor, eu não sei, porque muitas vezes no meio do processo eu perco a minha fé, eu ouço as pessoas dizer isso e aquilo, querido. Não se preocupe com o que estão falando, não se preocupe. O que importa é que Deus disse, o que importa é que Deus deu direção. Só que muitas vezes nós nos preocupamos tanto com isso que não conseguimos alcançar o alvo que o próprio Deus colocou, porque nós começamos a colocar impedimentos na nossa própria vida a respeito disso. Por exemplo, quando Moisés foi chamado, porque ele disse para Deus, quem está chamando ele é o próprio Deus que capacita o homem. Enquanto Moisés está dizendo, eles não vão me ouvir. Quantas vezes nós colocamos impedimentos, querido, na nossa vida, barreiras, muralhas, para não alcançar? Não, pastor, sabe o que é? É que eu sou o menor da minha casa, como ali Gideão falou. Sou menor. Queridos, nós sabemos quem somos, sabemos que muitas vezes nós não temos estrutura, mas o Deus que prometeu nos dá a capacidade. Olha o que aconteceu com Mefibosete, por exemplo. Mefibosete, que ficou em um lugar chamado Lodebar, lugar de esquecimento. Quando os inimigos estavam perseguindo a família do rei, quando mataram Saul, mataram Jonas, e de repente Mefibosete fica num lugar de esquecimento. Ele faz parte da família do rei, mas ele é coxo. Quando ele era pequeno, querido, a mulher que carregava ele praticamente derrubou ele, e ele ficou coxo. Ele tinha uma deficiência. Porém ele estava ali, e com certeza ele estava acostumado com aquela situação, até então que o rei Davi pergunta: alguém da casa de Saul? Porque o rei não se esquece. Você pode estar vivendo em Lodebar, você pode estar em uma situação como Mefibosete, você pode estar num lugar de esquecimento e dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deus, você reconhece isso, porém o Senhor chega lá e fala assim: olha, você vem comigo, porque eu vou te levar daqui. Você vai sair de Lodebar, lugar de esquecimento. Sabe o que eu vou fazer com você? Mas aí você fala: eu não mereço. Por
Porque foi isso que aconteceu. Porque Mefibosete com certeza pensava que Davi era inimigo, por isso que ele se escondeu em Lodebar. Porque Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Sabe por quê? Porque o coração de Davi não estava em matar Saul. Ele sabia que Saul era ungido por Deus, foi escolhido, querido, porém, pecou contra Deus. Mas quem podia tirar o reinado de Saul era só o próprio Deus que deu a ele. Mas Davi está ali, com o coração. Há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa beneficiar. E encontra Mefibosete, querido. Ele vai até a casa de Mefibosete, mesmo Mefibosete sentindo com certeza aquele medo. Não, Davi é inimigo do meu pai, porque mataram a minha casa, só sobrou eu não sou digno, eu quero permanecer em Lodebar. Muitos crentes muitas vezes querem permanecer em Lodebar, enquanto o rei vai lá, chega e diz assim: olha, eu quero te honrar, está na hora de te honrar, mas eu fiz isso, fiz aquilo, pastor, são tantas coisas que aconteceram, eu não aguento essa situação, mas eu sou um coitadinho. Não, querido, você não é um coitadinho. Você, querido, é uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você reconhece os seus pecados, as suas imperfeições, porém você não pode deixar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando o rei bate na sua porta e entra na sua casa e diz assim: eu vou te honrar, você diz assim: Senhor, eu não mereço, mas se o Senhor age pela tua graça, eu não sou merecedor, mas o Senhor manifesta a sua graça, manifesta o seu poder, querido. O Senhor te honra, sabe por quê? Ele não te esquece, Ele não te deixa em Lodebar, Ele se lembra, mas ali, nessa lembrança, Ele quer te exaltar, Ele quer te tirar de Lodebar, Ele quer te exaltar, querido, Ele quer fazer um milagre na sua vida, e você precisa entender que mediante essas circunstâncias, as barreiras que se levantam, se entregue a este rei, e deixe Ele te exaltar, e operar um milagre sobre a tua vida, queridos. Porque, amados, muitas vezes nós queremos impedir até o plano que Deus tem na nossa vida, achando: não, pastor, eu tenho um plano é esse. Você tem um plano, querido, entenda, os planos de Deus são mais altos do que os teus, são maiores do que os teus. Faça planos, isso é bom sonhar, mas, querido, quando você coloca no papel, a palavra de Deus diz assim, que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder, aleluia, Jesus, Ele está operando nesta manhã, entenda, Ele não te deixa sozinho, querido. Ele está olhando para esta situação e Ele está dizendo para você: ó, eu estou contigo. A segunda coisa que nós devemos saber acerca de Jesus dentro desse texto é que Ele tem todo o poder e anda sobre as águas. Quando eu faço menção acerca de todo o poder, Ele está ali praticamente desafiando a lei da gravidade, amados. Imagine uma pessoa andar sobre as águas. Imagine o que Ele está fazendo. Ele tem todo o poder para isso, queridos. Você se lembra em outra ocasião em que Ele fala com o vento? Em que Ele manda o vento ficar quieto, manda o mar se acalmar, querido, em um momento de desespero dos discípulos também. Porque Ele tem todo o poder, Ele não perdeu o controle. O problema é que nós perdemos o controle. Pastor, eu estou desesperado, eu estou arrancando meus cabelos, Oséias a barba, aleluia, Jesus, mas eu estou arrancando, pastor, eu estou comendo unha da mão, unha do pé, eu não aguento essa situação, eu estou desesperado. Entenda, querido, essa desconfiança, esse descrédito, essa incredulidade diante da palavra de Deus, por causa do desafio de circunstâncias, de situações que tentam contra a nossa vida, porque elas vão tentar derrubar a nossa vida. O vento vai tentar forçar você a não chegar ao objetivo. Mas quando eu leio, queridos, o texto em que ele aparece no versículo 25, que diz assim: mais à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. O próprio Jó já falou sobre isso, querido. Jó já fez menção disso. Onde está escrito, pastor? Jó capítulo 9, verso 8 e 9. Só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele já tinha feito isso, querido. O livro de Jó já falava sobre isso. Ele tem poder, querido. Enquanto isso, os discípulos estão desesperados. E aí, amados, eu entendo que no versículo anterior, que é o versículo de número 23, que fala que ele foi ao monte orar. Amados, ele passou muito tempo orando.
Porque sabe que horas ele se apresenta aos discípulos ali andando sobre as águas? Quando fala sobre a quarta vigília, entre as 6 horas, às 3 horas da manhã, das 3 às 6. Isso madrugada. Já pensou na penumbra? O marinheiro lembra das histórias de marinheiro. Os discípulos dentro do barco, é um fantasma, quase desmaiando, por conta dessa situação. Eles não estavam entendendo, mas estava ali Jesus. O que ele estava fazendo? Andando sobre as águas. Pastor, mas Jesus tinha uma prancha? Não. Jesus estava com alguma coisa ali, um caiaque, alguma coisa Jesus tinha nos pés, não. Como um irmão uma vez contou que os jacaré ajudaram ele a atravessar o rio. Meu Jesus, ó Deus, amado Deus, o Senhor tem poder, nós não podemos duvidar deste poder, Ele opera, e a própria palavra fala acerca disso, desse poder. Jeremias 27:5 diz assim: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Foi Ele que criou todas as coisas. O que você pensa que é a tempestade? Ele cria tudo. Ele manda em tudo, Ele tem o controle nas suas mãos. O problema é que nós perdemos o controle da situação e achamos que nada vai acontecer. Mas é bom que você perca o controle da situação, porque aí então Jesus pode entrar em ação e dizer: olha, o negócio é o seguinte, você tem o controle até aqui, mas agora dentro dessa parte aqui você não consegue, mas você tem que acreditar, porque eu vou fazer. É assim que Ele age, queridos. A lógica humana não alcança o poder de Deus. Nós muitas vezes pensamos: não, Deus vai fazer isso e aquilo, de repente Ele faz totalmente diferente. Como Ele fez com, por exemplo, Moisés e o povo. Em vez de Ele levar o povo para um lugar que na verdade tinha um outro caminho lá, Ele levou o povo praticamente até o povo ficar encurralado, até o povo não ter mais saída. O mar está diante, o farol está atrás, pronto, é isso que eu queria, é isso que eu quero, essa é a minha direção. Eu quero mostrar para vocês que não é pelo braço de vocês, mas é pelo meu braço, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador de todas as coisas. É isso que Deus quer mostrar para você, querido, que você é dependente totalmente do Senhor, querido, que você não pode fazer nada sem o Senhor. Algumas coisas você consegue fazer, mas quando chega, querido, no impossível, é só Deus para fazer. Só Deus, que Ele tem todo o poder. Olha o que diz em Isaías 40, verso 12: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem? Imagine o próprio Deus, medindo as águas com palmos. Que mão é essa? A terra é escabelo dos pés, descanso dos pés de Deus. É o estrado do descanso. Enquanto nós pensamos nesse Deus grandioso, queridos, o poder dele não tem fim, o poder dele não acaba. O problema é que nós muitas vezes não acreditamos no que Ele pode fazer, mas Ele pode fazer e Ele continua fazendo. Ele ressuscita mortos, Ele faz o cego enxergar, o paralítico andar, Ele cura o corona, Ele cura a AIDS, Ele cura o câncer. É que muitas vezes, querido, nós deixamos de acreditar e pensamos, nós nos acomodamos com uma situação e pensamos que Ele não pode fazer nada, mas Ele é todo poderoso. Ele pode transformar esta situação, Ele pode parar a tempestade, e mesmo se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus da nossa vida, querido. Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer, Ele tem todo o poder. Enquanto Ele se apresenta para os discípulos andando sobre as águas, demonstrando o seu poder, querido, os discípulos ficam desesperados. Versículo 26, dizendo: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo: é um fantasma. Eles estão praticamente iludidos com os contos dos marinheiros, as histórias que contam sobre as águas. Há um fantasma, uma sereia, alguma coisa debaixo do mar.
ao pirata da perna de pau, ao pirata do gancho na mão, o caolho, aquele que é o saqueador do mar, o ladrão. E muitas vezes nós ficamos pensando, querido, e às vezes a gente pensa que é mais fácil. Não, é mais fácil acreditar em uma coisa que vai trazer aqui um acalento no meu coração, mas de forma que vai fantasiar toda essa situação que eu estou vivendo, do que acreditar no poder de Deus. Porque a nossa fé muitas vezes fraqueja para isso. Acreditar que Ele tem todo o poder e que Ele pode fazer muitas coisas, porque Ele foi quem criou todas as coisas. Quando você vai no banco e você pensa, Deus é dono do banco, porque Ele é dono do ouro e da prata. Não, pastor, mas o fundador do banco é esse. Não, mas quem deu a oportunidade desse homem ser o fundador é Deus. Mas porque o presidente, Deus ainda deu oportunidade, porque umas coisas Ele permite, outras coisas é a vontade dEle. Permite para trabalhar sobre as pessoas. Ele permite, querido, para demonstrar o seu poder. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: quando estou fraco, então sou forte. Mas a força que ele tem não é na força dele, é porque quando ele está fraco, o poder do Espírito Santo vem sobre ele e mostra para ele, querido, que só o Senhor para capacitá-lo diante de qualquer circunstância. Porque quando o crente se sente bom naquilo que, pastor, eu estou fazendo uma coisa para Deus, eu sou melhor. Nós temos que fazer o melhor, com certeza. Mas quando o crente se sente muito vaidoso e acha que é a última Coca-Cola do deserto, aí eu fico imaginando como é que Deus se sente a respeito disso, do orgulho. Esses dias eu fiz menção. O que acontece, querido, se o Bill Gates vier aqui e você dá um pãozinho francês para ele com mortadela? Ele vai comer? Que é isso? Aí se você começar a pensar muito como é feito a mortadela, ele vai, isso aí eu não como não. Porque qual é o sentimento de Deus quando nós pensamos que nós fazemos muito? Eu faço muito. Foi o sentimento de Ananias e Safira enquanto entregaram uma oferta. Não entregaram tudo. Isso, o diabo colocou no coração deles que muito para Deus, que tudo para Deus é muito. Tudo para Deus é muito. Quando você entrega a Deus esta obra, você tem que ter o coração disposto a dizer: Deus, eu estou fazendo isso, mas é porque o Senhor é bom, o Senhor merece. Eu não sou merecedor, mas eu estou aqui praticamente demonstrando a minha gratidão. Eu sei que não é muita coisa, mas recebe. E quanto ao poder do Senhor, entender que nós dependemos dEle para tudo. Você levanta tem saúde porque Ele te dá saúde. Ele te dá a oportunidade de levantar. Porque um mosquitinho pode picar alguém. E essa pessoa pode cair de cama. Um mosquitinho, que é um mosquito. Se não é Ele nos sustentar, nos fortalecer, se não é Ele manifestar o seu poder, se não é Ele, querido, manifestar a sua vontade perante os homens, perante as nossas vidas e as circunstâncias que nós vivemos. O vento está ao contrário, mas entenda, o vento não anula o poder de Deus. Os teus problemas não anulam o poder de Deus. Os discípulos estavam com medo, apavorados, querido, gritaram com muito medo. Em outras traduções dizem que eles estavam apavorados, queridos, assustados, dizendo: é um fantasma, estão com medo, queridos, disso. Mas aí que eu vejo a terceira coisa. A terceira coisa que nós devemos saber acerca de Cristo. Versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga comigo: sou eu. A voz de Cristo, quando vem em direção ao nosso coração, imagina como Ele se apresenta aqui aos discípulos. Ele diz assim: olha, tem de bom ânimo, sou eu. O que isso denota? O que a própria Escritura diz, até mesmo em João, em outras passagens bíblicas, fazendo referência dele quando ele fala o eu sou.
O que no Velho Testamento diz, quando ele se apresenta, eu sou quem? Antes que houvesse dia, eu sou Deus. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, ele é o advogado. Em Efésios capítulo 1, verso 6, ele é o amado. Em 2 Coríntios, primeiro capítulo, verso 20, ele é o amém. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, ele é o alfa e o ômega. Queridos, em Hebreus 5, 9, querido, ele é o autor da salvação. Em Atos 3, 15, ele é o autor da vida. Queridos, em Marcos 21, 9, ele é o bendito, querido. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele é o cordeiro, querido. Em João 1, 36, o cordeiro de Deus. Em João 1, 29, cordeiro pascal. Em Hebreus 12, 2, o consumador. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 25, o bispo de nossas almas. Queridos, em Colossenses capítulo 1, verso 18, cabeça do corpo, querido. Efésios capítulo 5, verso 23, cabeça da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 23, Cristo de Deus. Em Mateus 16, 16, o Cristo. Queridos, em Romanos capítulo 6, verso 3, o Cristo de Jesus. Em João 14, verso 6, o caminho. Em Apocalipse 4, 11, digno. Mateus 1, 23, Deus conosco. Em Mateus 1, 23, Emanuel. Em Apocalipse 22, estrela da manhã. Queridos, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz que ele é estrela da alva. Mateus 1, 23, o Filho. Mateus 21, 7, queridos, ele é o Filho de Deus. Em Marcos 12, 6, ele é o Filho amado, queridos. Queridos, em Mateus 5, 9, o Filho de Deus. Quem é Jesus? Eu sou. Capítulo 10 de Marcos, o bom pastor. Ainda no capítulo 10, ele, querido, é a porta. Ainda você pergunta, quem vai fazer alguma coisa por mim? O eu sou. Antes que houvesse esse dia, eu sou. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que está contigo presente, querido. O Deus todo-poderoso, querido, é aquele que manifesta a sua glória e o seu poder. E quando você pergunta quem ele é, ele diz, eu sou. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu sou na sua vida, eu que te encorajo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te renovo, sou eu que transformo a tua vida, sou eu que levanto a tua vida, sou eu que te exalto, sou eu que tenho um projeto sobre a sua vida, sou eu que tenho salvação sobre a sua vida. Sou eu, o teu Deus, que está com você diante desta tempestade. O eu sou está contigo. Meu Jesus, está no horário, tá? Aleluia. Olha o que ele diz, tem de bom ânimo. Sou eu. Não tenha medo. Tire esse medo do teu coração. Quando Jesus fala aqui, queridos, ele demonstra com certeza aqui a sua voz, que praticamente vem em direção aos discípulos, e ao coração agitado, ele aquieta. Porque a sua voz vem de encontro ao coração dos discípulos. Enquanto isso, eles estão ali no meio daquela ventania, as ondas ainda continuam açoitando, e Jesus lá, andando, como se tivesse uma passarela. Parece que não tinha nem vento e nem onda. Eu fico imaginando isso. É lindo, enquanto os discípulos, é um fantasma, nós vamos morrer aqui, o barco está afundando, o negócio, alô fantasma lá. De repente Jesus fala para eles, olha, tem de bom ânimo, sou eu. Jesus faz assim no coração deles, não tenha medo, sou eu que acalmo essa tempestade na tua vida. Sou eu que vou lá na tua casa, sou eu que vou de encontro a você no meio da tempestade, no meio dessa dor que você sente muitas vezes no teu coração, com situações que parece que não vai terminar. Enquanto você está dentro desse vento, Jesus está dizendo, sou eu estou contigo, sou eu que estou aqui, não tenha medo. Enquanto ele fala isso, querido, eu acho interessante, porque a sua voz acalma o agito do coração. O Salmo 46, o próprio Deus fala no Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabia que tem uma conotação diferente acerca desse Salmo? Muitas vezes a gente leva para nós, traz para nós, o Senhor
acalmando a agitação do nosso coração. Mas ele está falando mediante ao desafio de nações e políticos que se levantam para tentar interromper a obra que ele tem. O vento está tentando impedir, está tentando interromper a obra que Deus tem. E quando esse salmo fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, está falando para as nações. O que Deus está dizendo assim, ó, diante das minhas obras, ninguém vai falar, porque eu sou Deus. Sou eu que quebro o arco do inimigo. Sou eu que coloco os carros no fogo. Ele fala isso dizendo, olha, cala a tua boca, você que está falando isso, porque você não vai impedir a minha obra. Quando o homem se levanta contra a obra de Deus, o único caminho para ele é a conversão. Deus fala para ele, ó, quieta. Está sofrendo com um coração duro dentro de casa, amado? Não, porque eu tenho tanto medo, não posso ir para o culto, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque dentro de casa eu tenho alguém que, pastor, tem um coração muito duro e diz que não acredita em Deus, e às vezes ele me ofende, às vezes ele me agride, às vezes ele fala que Deus não é nada na minha vida, porque eu sou crente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não se preocupa, porque Deus está falando assim para ele, ó, fica quieto, porque eu vou mostrar quem eu sou. No final de tudo, essa pedra vai ser quebrada, porque eu vou colocar um coração de carne. Conversão. Deus converte corações. Corações que estão atribulados, angustiados, corações que muitas vezes se revoltam contra Ele. Ele sabe como lidar com a criatura. Ele é o Criador. Muitas vezes a gente quer, não, vou convencer o fulano. Peraí, Deus trabalha. Ora, fala com a pessoa, prega a palavra. Enquanto você tiver a oportunidade, prega. Se não quer ouvir, só ora. Porque Deus está trabalhando nesse coração. Deus está manifestando a sua glória. Porque é Ele que acalma essa agitação. A sua voz. E apesar, queridos, do vento continuar, o coração dos discípulos com certeza foi acalmado com esta palavra, com esta voz. Sou eu. Enquanto Jesus fala isso, Pedro, que eu falei na sexta-feira, o impulsivo, porque é o temperamento dele, depois o Espírito Santo transforma esse temperamento, porque Pedro, ele quer arrancar a orelha de Malco, ele acha que está fazendo bem. Pedro, muitas vezes está falando, tu és o Cristo, mas ele está, outras vezes, em uma presunção, achando que que ele é maior que os outros, porque quando Jesus fala para ele assim, ó, você vai me negar, eu? Os que estão aqui podem negar, mas eu, o Pedrão, não. Ele faz isso, ele é impulsivo, mas esse impulso que ele tem, querido, ele não se mantém porque esse é um impulso saudável, é uma ousadia, uma coragem. De repente, querido, enquanto Deus manifesta a sua voz, o próprio Pedro, querido, vem. E eu acho interessante. Nós não entramos ainda no quarto tópico, mas explicando o texto. Ele diz assim no versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Não é duvidoso isso? Se é o Senhor mesmo. Ainda eu ouvi a tua voz, mas eu estou com uma dúvida. Será mesmo que é? Aí ele diz isso, querido. E Jesus no versículo 29 diz assim, e ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, começou a andar. Nisso que ele começou a andar, queridos, aí acontece algo. O verso 30 vai descrever o sentimento de Pedro enquanto ele está andando sobre as águas. Mas sentindo o vento forte, o vento não cessou. O vento continua, todas essas coisas estão acontecendo, mas o vento continua. Mas eles estão ali ligados. Pedro está andando sobre as águas. O vento continua. Mesmo ele andando sobre as águas. Mesmo muitas coisas acontecendo na vida de Pedro, porque ele está andando sobre as águas, não é uma coisa comum. As coisas estão acontecendo na vida de Pedro.
O milagre está acontecendo, o vento continua, mas ele está andando. Só porque, queridos, eu acho interessante isso, que existem situações que tentam te derrubar, querido. O vento muitas vezes continua, mas você está lá, porque o próprio Cristo te mantém de pé, te fortalece, te ensina, te mostra. Ele está ali, querido, a presença de Deus está ali, Ele é todo-poderoso. Mas quando Pedro sente o vento, o que acontece, amado? Olha só. Sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quando ele clama angustiado por conta disso, e no texto, no grego, diz que ele gritou. Ele gritou. O grito dele foi alto: Senhor, me salva. Aí é que entra o quarto tópico. O que devemos saber sobre Jesus. Suas mãos estão estendidas. Olha o que acontece no texto. Quando ele clama dizendo: Senhor, salva-me. A Bíblia não diz que depois Jesus fez isso. O texto no versículo 31 diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Eu não sei o que é que tem tentado fazer a sua vida afundar. Eu não sei qual é o desafio que você tem vivido. Mas se você ficar olhando para o vento, você nunca vai semear. Se você ficar olhando para a circunstância, não, isso é muito, muito grande para mim, não é comigo isso. Aí Deus está dizendo para você: não, mas eu quero colocar esse projeto. Eu não tenho capacidade. Mas Deus está dando oportunidade, é Ele que incapacita. É Ele que dá o recurso. Por que negar aquilo que o próprio Deus está colocando na sua mão? Por que negar a porta que Deus abriu? Por que negar aquilo que Cristo quer fazer contigo? Por que tentar impedir o propósito que Deus tem na sua vida? O vento está aí, soprando. Mas Deus quer colocar algo sobre a tua mão. Deus quer te dar a responsabilidade. Mesmo que o vento tente contra a sua vida e faça muitas vezes você afundar, entenda, você tem que clamar, porque a mão de Jesus está estendida. Olha em Isaías, querido, 59, verso 1, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida. É Ele que está te segurando em momentos em que você está passando um caos, deserto, uma batalha dentro de você. Você quer tomar atitudes que não agradam muitas vezes a Deus, porque nós vemos batalhas como essas, interiores. Enquanto a carne tenta gritar e dizer: não, eu não vou para esse Deus. Mas o Espírito vem e fala: vai, porque a mão dele está estendida. A mão de Deus não está encolhida para não poder salvar. Nem os seus ouvidos estão tampados para não ouvir a oração que você tem feito. Você pensa que Ele não está escutando a sua oração? Ele escuta o teu gemido. Ele conhece a tua dor. Ele sabe quando você se prostra diante da cama sem força e diz: eu quero mudar, mas não consigo. Senhor, muda essa situação na minha casa, mas eu não consigo que isso aconteça. Me ajuda. É nesse momento, querido, que você está clamando e dizendo que você não consegue, que Ele está assim, com a mão estendida. É nesse momento que Ele te segura, porque Ele segura Pedro. Quem era Pedro? Homem falho. Porque até aqui, queridos, ele duvida. Olha o que Jesus disse a respeito dele. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvida? Jesus segura ele e diz isso: por que está duvidando? Eu sou teu Deus, eu estou contigo. Eu tenho poder para fazer, porque você duvida. Mas o vento vem. Mas
interessante quando você está seguro nos braços do Abba. Quando você se sente seguro nos braços de Deus, de Jesus. Porque eu fico imaginando, ele estende a mão, ele segura. Ele segura. Ele segura, ele não só segura, como ele coloca ali Pedro junto com ele, querido. E é interessante isso, porque olha só o que acontece. E quando subiram para o barco, ele não colocou somente Pedro, ele foi com Pedro, ele segurou Pedro, mas nesse segurar, ele com certeza trouxe Pedro, para que Pedro se acalmasse, para que o coração de Pedro tivesse calmo. Ele chega, ele entra no barco com Pedro, e quando ele faz isso, o que acontece? O vento acalma. É isso que ele quer fazer com você. Você acha que ele não está com a mão estendida, mas ele estende, ele te segura, ele te traz para ele. Ele faz você sentir segurança, e quando você está seguro nos braços dele, você entra junto com ele no barco. Quando você entra, você olha, o vento cessou. Ele não é lindo, queridos? Porque ele te traz para ele, ele te puxa, ele te segura, ele te dá segurança, ele te dá proteção. Ele está junto contigo, ele vai para o barco contigo. Aí o que acontece? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram ao objetivo. Quantas vezes você pensa que você não vai chegar, mas quando Jesus entra com a gente no barco, quando ele pega na nossa mão, nos conduz para dentro do barco, nós alcançamos o objetivo. Amém, queridos? Vamos orar nesta manhã. Se Deus tocou o teu coração, se Deus falou com você nesta manhã, eu vou convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o vento que tem soprado na sua vida. Eu não sei qual é a circunstância que você tem vivido. Talvez você esteja com o Pedro. Você tem aquela fé, mas ainda você duvida. O vento bate, você está afundando, e você precisa que Jesus estenda a mão e te segure nessa situação. Eu não sei qual é a área que você tem vivido isso, mas eu te convido a vir à frente se você quer oração. Vem à frente. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Fecha os teus olhos. Nesta manhã Deus está fazendo algo contigo. Deus está mostrando que Ele vai te conduzir a outra margem. Quantas obras ainda em construção, quantos objetivos a serem alcançados, quantos sonhos que ainda não se concluíram, por causa de uma situação que você viveu. Mas nesta manhã o Senhor está operando. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas.
se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Vesta, Senhor, o teu poder no meio do teu povo. Segura as mãos dos teus filhos. Conduz eles para dentro do barco, mas para alcançar a margem, o objetivo, o alvo. Eu creio que nesta manhã, Senhor, o Senhor está quebrando barreiras, que o Senhor está rompendo grilhões, amarras, que o Senhor está desfazendo obras contrárias à vida dos teus filhos. Senhor, meu Deus, o medo, o espanto, situações que têm se levantado contra o teu povo, Pai. Nesta manhã, Senhor, meu Deus, põe as tuas mãos, ó Pai, e opera o teu milagre no meio da tua igreja, no meio da tua igreja. Oh, Senhor Deus poderoso, eu creio que muita gente vai alcançar a outra margem, que vai alcançar o objetivo, o projeto, o sonho, o plano que o Senhor tem para esta vida. A tua palavra diz, ó Deus, que o próprio Jó testemunhou que os teus planos não podem ser frustrados. Os teus planos vão se concluir na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Levanta tua mão e diga assim: em nome de Jesus eu creio. Em nome de Jesus.